Graças a Deus, paz, povo amado. Paz, povo querido. Olha o Chaelzinho aí, já. Dá paz, Chael? Dá paz? A caixa tá aqui. A caixa tá aqui. É. Pois é, eu vou estar respondendo aqui uma indagação aí, a segunda parte do vídeo a respeito dos dízimos das ofertas, tá bom? Fiz a primeira parte, né? Começamos ali, chegando aqui na obra, né? Ah, que benção. Força, dona! Eita! Aê! Pois é, fiz a primeira parte do vídeo e vamos estar fazendo a segunda parte hoje, né? Glória a Deus, glória ao Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus maravilhoso. Vou dar uma travada aqui que eu vou ajeitar uma mesa e já volto aqui após o break rapidinho. Já trazer essa direção aqui, muito importante, muito profunda, tá? Essa resposta que mandaram aí, essa pergunta, né, que mandaram, em nome de Jesus eu vou estar respondendo. Pois é, voltando aqui, terminando aqui, se organizando, aí eu tá falando mais um pouco a respeito de dízimos e ofertas, tá? Deus, ele sempre prezou essa área de ser colocado acima das coisas materiais, tá bom? A maioria realmente entendeu errado essa questão, essa situação que trata a respeito dos dízimos, que trata também a respeito das ofertas, tá bom? O efeito, o resultado tem sido confundido com o propósito. O resultado é dar honra a Deus, é colocar Deus acima. O que é honrar, pastor? É valorizar, é reconhecer, é dar destaque, dar o reconhecimento, dar a devida importância. Se você tem um material, um objeto de ouro, um relógio de ouro, se você tem na sua vida um bem precioso, você tem cuidado com aquele bem, não é verdade? Você coloca ele num lugar seguro, a salvo, você protege, você cuida, porque tem valor. O princípio dos dízimos e das ofertas é a mesma coisa, tá? O dízimo, ele é uma aliança que mostra que Deus vem acima em primeiro lugar e que o valor de Deus para mim está na frente do valor das coisas materiais, tá? Essa é a minha ótica, é a minha visão estudando a fidelidade dos judeus. Para quem não sabe, um judeu é dizimista, tá? Todo judeu é ofertante. Nós temos exemplo aí de um comunicador, né, que chegou no Brasil como Silvio Santos. Silvio Santos é dizimista, para quem não sabe, era, né? Ele já morreu. E chegou no Brasil aqui como um comerciante, né, de rua, camelô de rua. Você já quer participar com o pai? Então vem. Chegou no Brasil como um comerciante de rua, né? Olha o Chaelzinho aí. Tá paz, bolsa? Passe. Passe. E acabou se tornando aí um dos homens mais proeminentes, não só na comunicação, né? Trazendo aí um carisma, uma desenvoltura, né? Uma empatia, um envolvimento. A gente sabe que tinha um dedo de Deus no meio daquilo ali, né? E tudo. E também se tornando aí um dos homens mais ricos, não só do Brasil, como da América Latina, tá? O segredo de ser honrado é aprender a honrar. Eu falava no primeiro vídeo, tá bom? No primeiro vídeo eu deixei especificamente claro que, por exemplo, para Deus receber dízimos e ofertas, ele não recebe de qualquer maneira. Até porque, em primeiro lugar, para ele não se aplica o papel, o dinheiro, tá? Por exemplo, entidades, espíritos malignos, espíritos trevosos, espíritos príncipes e até demônios
recebem oferendas, sacrifícios, recebem ofertas, né? De qualquer maneira. Recebe, pastor, de qualquer maneira? Recebe. Desde que tenha fé que aquilo que está sendo oferecido, né, seja o melhor, e a pessoa tenha fé que aquela entidade irá receber, os espíritos recebem. Já Deus não. Já Deus, a pessoa tem que ter um coração apropriado. Jesus deixa claro que o amor e o coração sem ódio, né, sem raiva, sem mácula, ele vem em primeiro lugar do que no caso do que os dízimos e as ofertas. Uma pessoa foi entregar, né, uma fidelidade, um dízimo, uma oferta no altar, e Jesus ele deixou claro, descrito na parábola, que era primeiro para antes ir e acertar o coração, consertar o coração, deixa a oferta no altar. Ele não disse que não era para fazer a oferta, que não era para ser fiel, mas ele disse que era primeiro para consertar e colocar o coração em dia. Por quê? Porque Deus mostra no padrão de Deus, para ele receber aquela, absolver a oferta e recebê-la, antes tem que ter ali um padrão que assimile, que demonstre, né, que a pessoa realmente está fazendo aquilo de todo o coração. De todo o coração. Tá? E se Deus quisesse só o dinheiro, ele teria recebido só o dinheiro de Ananias e Safira. Pensa uma pessoa que tem um lote, um terreno, por mais barato que seja o terreno, eles venderam o terreno, é muito dinheiro, não é verdade? É muito dinheiro, correto? Eles tiraram só uma parte, tá? Uma parte, quer dizer, tiraram pouca coisa, e foram e ofereceram no altar de Deus. Você vê que o interesse de Deus principal não é o dinheiro, porque eles levaram ali com uma oferta grandiosa. Só que o coração deles estava corrompido, em primeiro lugar, e em segundo lugar eles estavam mentindo, achando que aquela oferta, aquela semente que estava sendo ali apresentada, que o Espírito Santo, né, havia pedido a eles para fazer aquilo. Provavelmente eles tinham muitas posses, tá? Provavelmente Ananias e Safira, pelo entendimento, né, o conteúdo que a gente vê ali, naquela época tinha pessoas que eram de posses, que se convertiam, como hoje em dia, né? E tem pessoas que confundem muito dizimar e ofertar com dar esmolas. A Bíblia fala sobre dar esmolas, né? Por exemplo, Cornélio foi recebido por Deus. A Bíblia fala que Pedro recebeu a revelação, né? E na revelação estava que as esmolas de Cornélio haviam subido até Deus, né? Haviam subido até Deus. E quando as esmolas de Cornélio subiram até Deus, Deus enviou a graça e a misericórdia para ele, e deixou claro que o motivo a qual aquelas ofertas, o motivo a qual a graça tinha chegado até ele, foi por causa das suas ofertas, das suas esmolas, né? A Bíblia fala: quem dá aos pobres empresta a Deus, é o que a Bíblia declara, tá? Pois é. Agora, esmolas a gente dá aos necessitados, ajuda a gente dá aos necessitados. A Deus a gente oferta, porque para Deus é um insulto, para Deus é uma afronta, tá? As pessoas apresentarem para Ele o pior. Por quê? Por que a maioria das pessoas nunca recebem nada de Deus? Por que existem muitas pessoas que até são dizimistas, né? Que separam a 10ª parte. Presta atenção, a pessoa eu vou separar a 10ª parte, porque quando vem décimo, parece que está em último lugar, né? Não. Mas o dízimo, ele é apresentado nas Escrituras Sagradas como as primícias.
Muita gente não colhe de Deus porque deixa para tirar o dízimo em outro lugar, último lugar. E o dízimo, se você tem uma aliança com Deus no dízimo, se você é fiel ao Senhor no dízimo, você tem que colocar isso em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa. Ali já existe uma expressão que Deus é o mais importante para você e para sua família, e que você está na dependência de Deus, e que você está mandando um recado para Ele, que Ele está acima de tudo, acima das coisas materiais, acima das coisas desse mundo, que o Senhor é a sua verdadeira riqueza. Quando a gente coloca em primeiro, Senhor, eu estou tirando aqui a primeira parte, pertence ao Senhor, está aqui a minha fidelidade, não é por medo do diabo, não é por causa que eu não quero ir para o inferno, não. Muitas pessoas que pensam, confundem a graça de Deus, né? A Bíblia diz, a graça de Deus não é dom de homens, né? Ela é mediante a fé, que a Bíblia fala. Mas a gente vê também no livro de Coríntios, capítulo 9, a gente vê em Gálatas, né? 5, 19 e 20, falam sobre as obras da carne, e no final fala, né, que aqueles que praticam essas tais coisas, infidelidade, a pessoa que tem essa parte material acima da sua devoção, acima da sua honra a Deus. A Bíblia fala que os roubadores, aquele que pratica a prostituição, a imoralidade, o que é avarento, tudo isso é obra da carne. Então o dízimo, as ofertas, elas regulam a nossa vida espiritual. Pastor, como que funciona esse negócio? Se a Bíblia fala que nós somos salvos é pela graça, isso não é dom de homem, não é atitude de homem, isso é mediante a fé. E a Bíblia diz em Gálatas 5, 19 e 20, que quem pratica essas obras jamais herdarão a vida eterna. É a mesma coisa que eu estou dizendo agora. A graça de Deus, se você tem um encontro com a graça, Deus te liberta. É como um salvo-conduta, é como um habeas corpus, que um presidiário preso, ele recebe uma oportunidade de um juiz. Isso é a graça, torna ele livre, torna ele colocado em sujeição agora àquele que o libertou. Mas se o ex-presidiário, se aquele ex-detento que recebeu ali aquela oportunidade de estar livre, ele praticar crimes novamente, porque ele recebeu ali a liberdade, ele vai ser punido, ele pode voltar para trás das grades. Então a graça é isso, é um favor que Cristo Jesus nos entregou. Mas o apóstolo Paulo diz, não useis da liberdade que Deus vos deu para dar ocasião à vossa carne. A Bíblia fala, matais agora o feito do vosso corpo. A graça é que a gente não é mais dominado pelo pecado. A graça é que você não é mais levado cegado para cometer pecado em lugar nenhum. Você que recebeu a Cristo, que teve um encontro genuíno com Cristo, não com igrejas, tá? Se você veio na igreja mundial, abriu o coração, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo entrou em você. E aí a pessoa é quebrantada, chora, entrega a vida a Jesus, se batiza. Tá? Tem gente que frequenta a igreja há anos aí até hoje e não está batizada. Você está iludido, você tem que se batizar. Viu? Você tem que sepultar a carne. Pois é. Então a graça de Deus é isso. É a liberdade que Deus te dá de estar livre do império das trevas, livre das maldições, livre para poder buscar a Deus, livre através de Cristo Jesus para você ter um encontro com Ele. Então quando você tem graça de Deus na sua vida, você vê que as epístolas de Paulo sempre começavam o quê? Graças e paz vos sejam multiplicados, que Deus te aumente a graça, que a graça de Deus seja convosco, graça e paz. O apóstolo Paulo sempre começava as epístolas dele, se você ler dessa maneira. Quanto mais graça de Deus a pessoa tem, mais livre, mais abençoada a pessoa é. Mas a graça de Deus, ela te dá bênçãos. Ela não vai tirar o seu livre-arbítrio. Você vai poder escolher ainda se você vai servir o mal, se você vai servir as trevas, se você vai servir o pecado.
E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ou se você escolhe a vida, escolhe a bênção, se você escolhe a eternidade. Porque o fruto daquele que pratica a vida é a vida eterna. O fruto daquele que pratica a justiça é a vida eterna. O fruto daquele que pratica a palavra de Deus é a vida eterna. Então o dízimo ele serve como uma regulagem. Quando a pessoa é dizimista, ela está se santificando a sua própria vida. Ela está calibrando. Ela está purificando a sua vida da avareza, do engano. E através dessa atitude de se render e colocar Deus em primeiro lugar, o dizimista verdadeiro, ele não só faz tudo que tem que fazer, e quando chega em último lugar, ele vai ali e separa 10%, às vezes de qualquer maneira, às vezes faltando. Não, o dízimo, ele é a primícia, ele é a primeira parte. Por que Deus rejeitou a oferta, a fidelidade de Caim? Porque a Bíblia diz que ao cabo de dias, ou seja, no final de tudo, Caim tirava também da sua colheita. E já Abel não, a Bíblia diz que Abel, ele apresentava o melhor do seu rebanho, quer dizer, colocava em primeiro lugar. A pessoa que lê a Bíblia de uma forma qualquer, Caim não apresentou fruta podre para Deus não, hortaliça podre não. Só que ele colocou Deus em último lugar. E a Bíblia fala que Deus rejeitou, não se agradou. Deus é Deus, Deus é grande demais, Ele é o Criador. O ser humano materialista, interesseiro, é que ele briga por causa disso aí. É claro que a gente sabe que tem muita estupidez, tem muita ignorância, tem muita manipulação, muito charlatanismo, né? Tem pessoas que às vezes não são formadas pelo Espírito Santo na obra, por ser tantas e tantas, milhares e milhares e milhares de igrejas hoje em dia. Todo lugar vai ter os seus corruptores, todo lugar existe. Se Jesus chamou 12 e um era um diabo, imagina às vezes igrejas que tem milhares de pastores, né? Milhares e milhares e milhares de servos de Deus pelo mundo afora. Sempre vai existir alguém que tem ali um coração que às vezes foi estragado, coração que às vezes se corrompeu e se perdeu. A Bíblia fala que Deus, através de Cristo, diz: não tem como servir a Deus e as riquezas. Servir só se serve a um Senhor, tá? A Bíblia diz que o dinheiro compete diretamente. O dinheiro ele é acoplado, assimilado a um Deus chamado Mamon. Você vê que muitos cristãos hoje em dia adoram, veneram, cultuam a esse Deus chamado Mamon e assimilam mil coisas. Deus realmente não precisa do dinheiro da gente não. Deus precisa que a gente seja fiel a Ele para fazer um bem para nós mesmos. Primeiro, se Deus quisesse o nosso dinheiro em primeiro lugar, Ele não prometeria devolver 30, 60, 100 vezes mais. Segundo, se Deus quisesse o nosso dinheiro só, Ele receberia de qualquer maneira, coisa que Ele já mostrou que não recebe de qualquer maneira. Deus não é demônio, Deus não é como o homem, que é comprado, fraudulento, corrupto. O homem é comprado. Você vê que ali em Malaquias, o profeta fala o quê? Fala aos sacerdotes, né? Vós que ofereceis pão imundo no meu altar. Até os sacerdotes, os pastores, Deus requer deles uma oferta que seja limpa, seja pura, seja verdadeira de coração. E requer também o melhor. Bastante, sim. Você vê que a explicação do profeta vai e oferece um animal coxo, um animal manco, um animal cego, oferece ao teu governador. E vê se ele vai se agradar de você, vê se ele vai te dar algum favor. Deus reconhece que o dinheiro, ele compra favores, compra posições, compra amizades, tá?
A pessoa que tem o dinheiro como seu maior tesouro, tem os seus bens como a sua riqueza, tá? Essa pessoa é pobre, tá? A verdadeira riqueza, ela não consiste nos bens materiais, ela consiste em você ter a presença de Deus. Porque o dinheiro, ele não pode comprar saúde. Se a saúde faltar para a pessoa e for uma doença mortal, dinheiro pode até dar um conforto para a pessoa no final da vida, mas ela será levada tão quão uma pessoa que não tem recurso, tá? Se não for a graça, a misericórdia, se não for um tesouro no céu, se não for a bênção de Deus, o dinheiro não vai poder comprar um relacionamento, não pode. Relacionamentos se acabam com pessoas megalionárias, que pessoas que detêm patrimônios de bilhões, trilhões, e dormem à base de remédio, vivem à base de vício, depressivos. Se o dinheiro que a pessoa tem é o tesouro dela, ela é pobre, miserável e segue nu. O dinheiro é um recurso, tá? Ele é uma bênção, pastor, o dinheiro? Claro que é, tá? Com o dinheiro a gente faz várias coisas. Com dinheiro a gente compra, a gente presenteia. Com dinheiro a gente honra uma pessoa. A gente dá dignidade para pessoas viverem uma vida abençoada, tá? Uma vida uma vida que tem recursos, né? O dinheiro faz isso com a pessoa, tá? Mas completar, o dinheiro não completa, não. A pessoa tem que compreender que a fidelidade, eu vou fazer uma parte 3 desse vídeo, não vai ficar muito grande, tá? Tem aplicações aqui que eu vou passar a respeito para você que quer passar a ser fiel a Deus, passar a honrar a Deus. Existem sim muitos resultados, mas o principal objetivo de ser fiel é declarar a Deus: a minha vida está na dependência do Senhor. Eu coloco o Senhor acima de tudo material. O propósito do dízimo e das ofertas é dar honra, é determinar a Deus e falar ao mundo espiritual: o Senhor é o mais importante para mim que tudo que está aqui nesse mundo. Tudo que está criado aqui, o Senhor é mais importante. Quando a gente manda esse recado para o céu, que Deus é mais valioso, dinheiro para Deus, recurso para Deus, as pessoas se matam aqui embaixo por causa de ouro e prata, por causa de dinheiro. No céu, o piso, o chão é de ouro, mostrando que Deus está pouco se lixando para isso aí, tá? Pastor, pois é. A Bíblia fala: digno é o Senhor de receber honras, riquezas e glórias, tá? Digno é o Senhor de receber. Deus é digno de receber, por quê? Porque Ele é o Criador de tudo isso, Ele é o Criador, Ele é o detentor, Ele é o dono do ouro e da prata. Na mão direita dele há salvação, na mão esquerda há riquezas e honras. Quando o ser humano entrega a Deus o seu melhor e a sua primícia, tudo de bom, de melhor dessa terra está nas mãos de Deus. Salvação, eternidade, vida longa, está na mão direita. Honra, riquezas, glória, está na mão esquerda. De melhor está na mão de Deus, tá? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou trazer uma parte 3, tá? Sobre dízimos e ofertas. Beijo no coração. Fiquem com Deus, fica na paz. Dá a paz ao povo, Jael. Dá a paz ao povo. Dá a paz. Deus abençoe, povo de Deus.